Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um vídeo dos Jogos aos Montes. E é verdade, tal como vocês já puderam ver nas redes sociais, já cheguei ao fim deste caso de Alexandre Monteiro, já descobri o que é que aconteceu ao nosso tão querido e adorado Alexandre, e agora vamos falar sobre o jogo em si. Antes de mais, e como eu já tinha dito no que está na caixa, a qualidade dos materiais desde a caixa a cada um dos componentes é fantástica e dá uma grande força ao jogo e até mesmo à própria experiência. Quando começamos a ver os interrogatórios policiais, as várias pistas que foram recolhidas referentes aos vários pontos de Valseco, que este realismo ajuda ou facilita a imersão e quase que damos por nós a contemplar o Valseco como um sítio real e não ficcional, tal como os próprios personagens que marcam esta narrativa. Todas elas têm a sua própria personalidade, algo difícil de conseguir passar, uma vez que todo o suporte é escrito através de testemunhos e de entrevistas, mas dá toda uma nuance e que, por sua vez, vai classificar cada personagem como individual e não algo robotizado, por assim dizer. A própria intriga, a própria trama, a própria narrativa é bastante interessante. É daquelas experiências em que quanto mais vamos conhecendo, mais descobrimos e mais vemos que há ainda mais por descobrir, e faz algo muito bom em garantir que devemos estar sempre na defensiva, porque rapidamente nos apercebemos que não é só um ou dois suspeitos que têm razões para querer que o Alexandre fosse encontrado sem vida, sem querer anunciar-me demasiado, sem querer revelar demasiado. E isso é muito bom para aqueles que são conhecedores das histórias da Agatha Christie e do Sherlock Holmes. Vão encontrar aqui algo bastante interessante para explorar na primeira pessoa, como agente ativo e não como agente passivo que está simplesmente a consumir o conteúdo, seja a ler ou de outra forma. Como é que isto tudo se materializa? O jogo tem dois alicerces. Tem a componente analógica, ou seja, todos os componentes que vêm na caixa e que são suficientes para poder chegar ao final do jogo. E, de qualquer das formas, tem a componente digital, tanto através do site da One Crime Story, como através de um bot no Telegram, que nos dá as boas-vindas ao caso e que se disponibiliza a ajudar-nos caso estejamos bloqueados. O próprio site da One Crime Story está programado para também ajudar a resolver qualquer tipo de dúvida. Há um separador em que podemos consultar tanto dicas para as várias pistas como obter as próprias soluções. E depois isto culmina com um outro separador em que nós vamos mesmo colocar as pistas que nós tiramos do caso e colocamos em cima da mesa aquilo que nós achamos que aconteceu. Depois, com base nisso, vamos receber um código que depois vamos mandar para o bot de Telegram e ele vai nos dizer se acertamos, se descobrimos evidentemente o que é que aconteceu ao Alexandre e como, ou então se erramos e somos então encorajados a tentar novamente. Desta feita, e colocando num só cesto o lado positivo do jogo, é bastante acessível, é pegar e jogar, e tem a seu favor a premissa, a qualidade dos componentes, a intriga constante e a implementação bastante fidedigna de alguns elementos legais / criminais. Tudo muito bem que não tem em termos técnicos, e faz sentido que não tenha, que é para não afastar os jogadores, de forma a garantir então que o jogo, conforme está, é acessível para todos. Já do lado menos positivo, não é um jogo fácil, é um jogo que, principalmente para algum tipo de jogadores, pode facilmente escalar para grandes níveis de frustração. E aqui temos a ressalva, lá está, do bot e das soluções e das dicas que os designers implementaram para garantir que a frustração não chega ao ponto de arrumar os componentes na caixa, pô-la de lado e fazer outra coisa. E também para alguns jogadores, o facto de não haver uma linha guia
ou seja, de não haver uma espécie de manual a explicar o que é cada uma das pistas, ou o que fazer, ou qualquer linha de pensamento a seguir, pode também ser algo intimidador. Contudo, claramente, a intenção dos designers é que este seja um jogo de dedução, porque vamos a ver qual que é a premissa. O Alexandre Monteiro foi encontrado sem vida, os agentes responsáveis pela investigação foram mobilizados para outro processo e cabe-nos a nós, enquanto jogadores, recolher as pistas que nos foram entregues e, com base nessas pistas, tentar perceber o porquê delas existirem e qual é que é o seu papel no presente caso. E neste sentido, atrevo-me a dizer que os game designers, os criadores do jogo, pensaram em tudo. A atenção ao detalhe, a forma como tudo está ligado, são tudo pontos favoráveis para garantir que este caso de Alexandre Monteiro e outros títulos, possivelmente que venham a sair também da One Crime Story, conseguem colocar na mesa experiências bastante imersivas e com grande investimento por parte dos jogadores. E quando digo investimento, não é do ponto de vista monetário, mas sim mesmo de atenção e foco para tentar perceber o que é que aconteceu ao certo. Desta feita, é um jogo que eu recomendo, mesmo atendendo a esta linearidade, porque analogamente a um escape room, a partir do momento em que nós sabemos a solução, o jogo acaba por perder o seu valor. Contudo, nós conseguimos dar a volta a isso. A partir do momento que eu, que agora joguei o jogo e que sei o que se passa, nada me impede de pegar no jogo, ir evangelizar o jogo, colocá-lo em cima da mesa com pessoas que nunca o jogaram e moderar, mestrar como se fosse uma sessão de um jogo narrativo em que eu seria o mestre de jogo e o resto dos jogadores são os detetives. E então ver como é que cada um vai abordar o jogo, porque algo que também fica claro é que pessoas diferentes vão interpretar as provas de maneira diferente e vão criar suas próprias narrativas. E, recuando um pouco na conversa, é aqui que entra também a dificuldade do jogo. Porque uma má interpretação das provas pode deturpar a nossa percepção e nós podemos ficar tão interessados naquela premissa, naquela narrativa que nós estamos a querer contar e queremos que ela nos valha e acabamos por ignorar pequenos detalhes, pequenas coisas que, por serem tão pequenas, acabam por ser insignificantes, mas um olhar cuidado vai-nos mostrar que elas são a peça-chave para chegar à resposta correta. Desta feita, agradeço à One Crime Story por me permitirem experienciar este caso de Alexandre Monteiro, tanto como jogador, como game designer, como mestre de jogo e como criminólogo. Gostei bastante e estou para ver o que é que mais está para vir. Caso haja mais editoras que gostariam de ver os seus títulos analisados, por favor, estejam à vontade, falem comigo, vamos fazer acontecer. É por isso que eu existo. De resto, fiquem bem, joguem muito e vemo-nos num próximo vídeo.